Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui ao vivo na terceira live da semana da Trajetória 4K2. E hoje a minha convidada para lá de especial é a professora Carla Altuori. Professora que tem uma vasta experiência na educação, aposentada, trabalhou com a educação infantil, né? Com as crianças, depois foi trabalhar com jovens do ensino médio e depois ela resolveu mudar de atividade aplicando o projeto 4K2. A gente vai conversar um pouquinho hoje com a professora Carla Altuori. Sejam todos muito bem-vindos. Milene, seja bem-vinda. Miguel, bem-vindo. Natália. Professora Carla já aqui presente, professora Esther, que esteve conosco ontem à noite, com uma live maravilhosa. Muito obrigado pela live de ontem, professora. Acenando aqui para todos que estão chegando em mais um bate-papo aqui na Semana da Trajetória 4K2, pessoal. Então, já tivemos o primeiro dia, acabou o primeiro dia, mas temos terça, quarta, quinta e sexta. Então, lembrando da programação dessa semana. Daqui a pouquinho, agora, daqui a alguns minutinhos, só quando eu terminar de falar aqui, professora Carla Altuori, à noite, a primeira aula da Semana da Trajetória 4K2 com o professor Alexandre, comigo, transmissão pelo YouTube. Então, se você está inscrito na Semana da Trajetória 4K2, você receberá um e-mail com link de acesso ao nosso bate-papo, né? A nossa aula, melhor dizendo, a nossa primeira aula. Se você está no nosso canal do Telegram, canal do Projeto 4K2, também entregarei o link direto à aula hoje ao longo do dia. Se você não está inscrito ou não está inscrita, ainda dá tempo. É só acessar o link da bio aqui do Instagram e se inscrever na Semana da Trajetória 4K2. Quando você se inscrever, você vai receber por e-mail e você vai receber também. E se você se inscrever também, entrar no canal do Telegram, receberá o link de acesso à aula número 1. Então, gente, não percam a aula de hoje. As 3 aulas são sequenciais, eu dividi em 3 porque não dava para falar tudo em uma. Então não percam a aula de hoje. E se você perder por algum motivo, assista depois, porque amanhã teremos aula 2, depois aula 3, e aí eu entregarei tudo que eu consegui em 3 aulas para você com relação ao projeto 4K2, a toda a minha experiência com esse projeto, a experiência de professores que também já tiveram contato com o projeto. Tudo será dito com muito detalhe nessas 3 aulas. Por isso eu peço a você que vai assistir às aulas que reserve um lugar tranquilo na sua residência, um caderno de preferência, uma caneta azul e uma caneta vermelha, porque eu trabalho com azul e vermelho durante a aula, para que você absorva o máximo de conteúdo possível com relação ao mundo paralelo das aulas particulares, tá? Então, aula 1 hoje, aula 2 amanhã, aula 3 quinta-feira, sempre às 8 da noite. Lives. Amanhã teremos live com o professor Gabriel Augusto. Ele é estudante de engenharia ainda, pessoal, mas já dá aulas particulares, já tem experiência com aulas particulares, já teve resultado com aulas particulares. Depois, logo que ele teve contato com o projeto 4K2, já se formou no projeto 4K2 e ele trará suas experiências. Então é muito interessante o mix que eu estou fazendo de professores. Começamos com uma professora de língua ontem, de língua espanhola, né, que ensina espanhol. À noite, professora Esther, língua portuguesa. Hoje, professora Carla, professora de filosofia, sociologia, ela vai contar a história dela toda. Amanhã, a visão de um engenheiro que está ainda em vias de se formar, que é o professor Gabriel Augusto, que dá aulas particulares. Na quinta-feira, a professora Patrícia, que também é professora de espanhol, mas tem experiência em administração, ela também é administradora, e ela aplica o projeto 4K2 em 2 segmentos, aulas particulares e mosaico, pessoal. O projeto 4K2 está ultrapassando os limites das aulas particulares, para minha surpresa até. Na sexta-feira, 9 horas da manhã, professora Kelly, professora de matemática, com resultados bem expressivos. E olha que ela se formou em novembro, hein, gente? Resultados bem expressivos com aulas particulares. Terminaremos a Semana da Trajetória 4K2, sexta-feira às 20 horas, com a professora Fabiane, também conhecida como Fabi Guy. Ela é psicopedagoga, ela tem uma vasta experiência em lidar com jovens, tem trabalhos super legais. Ela trará para a gente a visão da importância da gente também
prestar atenção no bem-estar do nosso aluno, do equilíbrio emocional do nosso aluno para que ele consiga absorver conteúdo. Então é isso, é um resumo da semana, muita coisa há por vir. E hoje, repetindo, às 8 da noite, não perca a primeira aula da semana da Trajetória 4K2. Aula preparada com muito carinho, com muita atenção, para que você consiga entender passo a passo o caminho para você alcançar o seu primeiro 4K2. Para quem não conhece o 4K2, 4K2 significa 4K, R$4.000, 2, trabalhando 2 horas por dia, tá, pessoal? Então é uma promessa de você ganhar R$4.000 trabalhando apenas 2 horas por dia. E estou trazendo testemunhos do que é possível na visão de professores de diversas áreas, ok, gente? Então vamos lá? Vou chamar a professora Carla para a gente começar o bate-papo. Eu esqueci de fixar o tema aqui do dia também. Deixa eu ver se eu consigo fixar o tema do dia. Tema do dia fixado. Convidando a professora Carla para um bate-papo para lá de especial. Poder promover uma semana como essa. E que satisfação ter o engajamento que vocês, professores, estão trazendo para a semana da Trajetória 4K2. Muita felicidade, pessoal. Aguardando a professora Carla Altuori. Professora Carla, que satisfação, nossa. Melhorar a luminosidade aqui, porque o sol hoje não quis entrar pela janela, não. Aqui está ótimo, aqui é o cantinho onde eu dou as minhas aulas, a sala de aula, eu virei a câmera, a sala de aula é aqui atrás, né, da câmera, aqui tem uma janela, está bem claro, está bem bacana aqui. Aqui está bem claro, mas hoje não quis ficar. Lá fora está claro, mas aqui eu botei a luz elétrica, então. Bom dia. Bom dia. Vou começar, professora, pedindo para a senhora tocar aí no aviãozinho que tem no seu celular e espalhar um convite para as pessoas que você acha que tem a ver com esse bate-papo, com a Semana da Trajetória 4K2. E peço a vocês aí, gente, também que espalhem aviãozinhos. Olha, a tarefa de hoje é disparar 20 aviãozinhos. Ó, vou começar. Ó. 1, 2, 3, 4, 20, professora. 5, 6, 7, 8... todo mundo que está aqui na lista, 9, sabe por quê? 10... Por quê? Porque é uma trajetória de empreendimento. Então, sim. Qualquer pessoa pode ser uma pessoa empreendedora, né? Exatamente. É nossa obrigação, né? As pessoas podem ter se esquecido, né? Às vezes a gente acaba... Eu mesmo me esqueço, às vezes eu fico colocando sempre alarme para não me esquecer dos compromissos dessas lives super bacanas que tem na internet, inclusive a sua. Eu tenho um despertador no meu celular para não me esquecer do Café com Terapia todo dia às 10h30 da manhã, porque senão a gente acaba se envolvendo com a rotina e se esquece, né, professora? Tantas coisas, né? Professora, eu queria que você se apresentasse aqui. Gente, olha, hoje a gente vai ter que encerrar por volta das 10, 10h05, porque a professora Carla vai fazer o Café com Terapia logo em seguida, às 10h30. Então ela falou que não precisa de tempo, mas vamos dar um tempo para ela tomar o cafezinho dela, descansar, porque às 10h30 ela já começa o Café com Terapia, tá, gente? Professora, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, contasse um pouquinho da sua trajetória, até conhecer esse louco do professor Alexandre nas redes sociais, professora. Seja bem-vinda. Professor, só um pouquinho. Será que eu saio do Wi-Fi e entro no 4G? O que você acha? Olha, para mim tá bom. Tá bom? Estou te vendo bem. Se acontecer alguma coisa de travar, eu te aviso, aí você troca. Acho que não tem problema, não. Tá bom, então. Bom. Então, queridas pessoas, né? Tanta gente querida, não, olha só, 25 pessoas, 24 pessoas ao vivo para escutar sua live, professor. Para mim é uma alegria gigante isso. Ontem nós batemos 70 pessoas ao vivo na live da professora Solange. Professor Esther, batemos 60 pessoas. As pessoas estão acordando, mas com esses aviãozinhos a gente está acordando os professores aí. Gente, aviãozinho para a gente bater as 60 pessoas. Essa é a semana da Trajetória 4K2, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Isso aí. Então, pessoas queridas, é o seguinte, meu nome é Carla Altuori de Lima, a vida inteira eu fui professora.
desde que eu nasci. Eu costumo dizer que desde a outra vida eu já era professora. Eu já nasci professora. Porque foi sempre com muito amor, né, professor Alexandre, que eu te digo. Sempre com muita dedicação, muita dedicação. Desde o início da minha trajetória como professora, comecei com 19 anos de idade, né? Então, é muita dedicação mesmo, né? De verdade, muito assim. E só que, enquanto a gente está solteira, o orçamento é um, né? E a gente continua se dedicando e dá aquele dinheirinho, ele dá e tá ok. Trabalha em vários lugares, faz várias coisas. Eu lembro que para eu complementar o meu salário, eu dava aula particular de manhã, de tarde eu vendia roupa mochileira. Eu vendi, não sei se eu já te contei isso uma vez. Não eu contou, vendi, não contou. Isso tudo aqui em Brasília, assim, eu botava... Não sabia. Eu fui mochileira, eu vendia roupa e final de semana eu animava festa infantil para complementar, para não largar a sala de aula da educação infantil. Então, assim, porque o amor pela sala de aula sempre foi muito grande, né? Só que aí a gente envelhece, né? Envelhece nada, professora. Que isso? Sim, mas a gente fica mais cansado, né, professora? Realmente, quando a gente está novo é mais fácil. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando... Não é só cansaço físico, acho que é cansaço mental também, né? De, olha, poxa, tá bom, mas eu estou muito cansado dessa rotina, não é? Vai dando uma esgotada, é normal, super normal. E aí, quando eu vi que eu não conseguia mais pular amarelinha com os meus alunos de educação infantil, que eu não podia mais subir na árvore com eles, eu falei, chega. Então agora, aí eu já tinha licenciatura em filosofia. E aí foi quando eu decidi mudar de idade, né? Eu fui para o ensino médio. E sempre amando. Eu falei, não, agora no ensino médio o salário vai melhorar, vai ficar bacana. E aí eu mudei para Porto Alegre. Saí de Brasília e fui morar em Porto Alegre. Em Porto Alegre eu só dei aula para o ensino médio. Só que filosofia e sociologia é uma vez por semana. Sendo uma vez por semana, o salário continuava achatado. E eu trabalhava numa das melhores escolas de Porto Alegre, com um dos salários mais altos. Na época era R$ 50 a hora aula. Né? Então, mas era uma vez por semana. Nossa, R$ 50 a hora aula era espetacular, hein, professora? Isso em 2013 era R$ 50. Nossa. Em 2011 era um pouco mais baixo. Sim, uma das escolas que melhor paga em Porto Alegre. E mesmo assim, não dava, né? Porque era uma vez por semana, mas eu estava sozinha. Chegou um momento que eu precisei trabalhar em 3 escolas para conseguir ter um orçamento decente. Quer dizer, eu continuei na ilusão, né? Quantos alunos, professora? Com essas 3 turmas, quantos alunos? Em torno de 750. 750 alunos. Gente, eu enlouqueceria. Assim, se eu vou de 1 em 1, já é complicado assim, porque eu tenho que analisar caso a caso. Imagina você analisar 700 casos simultaneamente. Você não analisa, você vai ter que deixar alguns alunos para trás. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, assim, em casa eram pilhas de provas que eu levava, fora para corrigir, para elaborar, fora de reuniões de coordenação. Então, assim, a minha estafa ela só aumentava. E eu não conseguia curtir Porto Alegre. Tanta coisa para curtir em Porto Alegre eu não conseguia, porque eu não tinha tempo, né? Então, assim, a minha vida dentro da minha trajetória, eu gosto desse nome que você colocou, né? Trajetória 4K2. Então, assim, a minha trajetória de vida enquanto professora, enquanto educadora, ela foi sempre assim, correndo atrás para poder pagar os boletos no final do mês, né? E nesse caminhar aí, chegou no finalzinho de 2017, eu me aposentei. Então, em 2018, eu estava aposentada. E aí, em 2019, eu montei uma equipe de professores para dar aulas particulares. Por quê? Porque aqui em Brasília, quando eu ainda dava aula para os pequenos,
eu entendi que se eu desse aula particular ia complementar a minha renda. E de fato complementou. Eu consegui, Alexandre, pagar as prestações de um carrozinho, um Com aula carrinho particular. com aula particular. Que legal, que Então, eu legal. conseguia. O salário da escola, que era baixo, conseguia pagar o básico e o dinheiro das aulas particulares pagavam os boletos do carro. Eu Que legal. quitei um carro. Eu quitei um carro. Tudo bem, era 1.0, mas era um carro. Carro. É a realização de um sonho que, se não fosse com as aulas particulares ou com essa atividade complementar, né, não teria como, né, professor? Então, não super teria. válido, super válido. Exatamente, não teria. Mas aí nessa data eu já estava trabalhando numa grande escola em Brasília que pagava muito bem também. Então, mas mesmo com um bom salário da escola, não dava para pagar tudo porque eu já estava separada. Então, os encargos ficam maiores, né? E aí eu comecei a dar aulas particulares, professor. Mas você trabalhava em quantas turmas? Desculpa interromper, você trabalhava em quantas turmas? Nessa já escola estava aposentada? Grande, não. Não. Era aqui em Brasília e ainda era com educação infantil. Ah, tá. Só que é uma escola grande, é uma escola bilíngue, em que você trabalha 8 horas por dia na escola. Então, eram duas turmas. Uma turma no turno da manhã e outra na tarde. Então, o salário era bom. Dava para eu viver meu momento de separação. Mas eu queria um carro. Mas ainda dava aulas particulares? Ou seja, qual o tempo que você conseguia para as aulas particulares? Como é que você encaixava as aulas particulares na sua rotina? As aulas eram até as 3 da tarde. Nossa, então, depois ia para aula particular? Depois eu dava aula particular. Às vezes era aula particular, era à noite. Às vezes era à noite a aula particular. Eu tinha um aluno que era à noite. E as outras eram finalzinho da tarde, porque eu organizava com as mães, né? Eu organizava com as mães, elas entendiam, então no final da tarde eu ia dar aula particular. Então foi assim que eu consegui comprar o meu Unozinho 1.0 e bem feliz da minha vida. Até porque a escola, eu morava no final da Asa Norte, quem conhece Brasília vai entender. Brasília tem duas asas, né? As asas residenciais, a Asa Sul e a Asa Norte. Eu morava no finalzinho da Asa Norte e trabalhava lá no Lago Sul. Então eu precisava ter carro, né? E aí deixa eu te fazer uma pergunta, só aproveitando a deixa. Eu fiz essa pergunta para a professora Solange ontem. Só por curiosidade, você falou que ganhava bem nessa escola em Brasília, mas se tivesse que comparar o valor da sua hora aula na escola e o valor da hora aula que você cobrava particular, como é que era a relação, professora? Não, a hora aula particular era 3 vezes maior que a minha hora da escola. A professora Solange disse que a dela era 4 vezes, a professora Carla está dizendo 3 vezes. Olha só, olha só. Então ela ganhava em 1 hora de aula particular 3 vezes mais, ou seja, ela precisava trabalhar 3 horas na escola para ganhar o que ela ganhava em 1 hora dando aula particular. É muita discrepância, né, professora? É muito. E aí, só que ainda nessa data, eu não tinha a visão que eu consegui ter contigo. Que as aulas particulares podem ser um grande negócio, é um empreendimento, né? Eu ainda tinha a ilusão da carteira assinada, né? Acho que ontem à noite com a professora Esther, né, nós falamos sobre isso, a ilusão da carteira assinada. Você diz, né, professor, eu pago, tenho plano de saúde, eu tenho previdência privada, previdência privada, tudo com aulas particulares, né? Então, mas eu não tinha essa visão, não tinha. A aula particular era um bico, era um bico para me ajudar a complementar a renda. E a aula particular por quê? Porque era o que eu sabia fazer, o que eu fazia desde 19 anos de idade. Mas lá no fundo eu queria ser terapeuta. Lá no fundo, lá no inconsciente, existia um desejo de ser terapeuta. Mas só cronologicamente entendendo, lá no fundo você já pensava em ser terapeuta? Em que momento da sua vida? Ainda em Brasília ou em Porto Alegre? Não. Em Brasília, eu tentei o vestibular na UNB 2 vezes para psicologia. Não passei. Era uma data que a UNB... as provas eram corrigidas assim,
cada questão errada anulava 2 certas. Então, você tinha que ser cabeção mesmo, né? E como é que eu ia conseguir me dedicar para os estudos com 2 crianças pequenas, meus filhos, mais as turmas de educação infantil, que, olha, as pessoas se iludem achando que educação infantil é só brincadeira. Não é. São trabalhos que você precisa projetar, planejar para o desenvolvimento psíquico, emocional, psicomotor, enfim, é uma gama de atividades que tem que fazer, preparar para que isso, se você for uma professora comprometida, né? Se não, brinca lá de massinha e está tudo bem. Mas não é. Tem todo um trabalho por trás, né? Coisa muito séria, né? Parece que a professora está brincando, né, professora? Ah, que bom dar aula para educação infantil, é só brincar com as crianças. Brincadeira é coisa muito séria, como diz um colega meu aqui em Brasília, brincadeira é coisa muito séria. E aí eu não tinha tanto tempo de estudar para fazer o curso de psicologia. Eu falei, quer saber? Larguei isso de mão, mas continuou lá no fundinho, só que eu não sabia que continuava dentro de mim isso, né? Então eu continuei com as aulas e acreditando, é isso mesmo. Ser educadora nesse Brasil, nesse país, é ganhar pouco, é ralar mesmo, é isso que eu escolhi, então então vamos. Só que não, né, professor? Só que não faz sentido, então, né, professora? Não pode ser assim, não pode. Tanto amor que a gente tem, né? Que a gente se dedica. Ora, eu fazia assim a minha rotina com os meus filhos. Eu trabalhava só de manhã para poder à tarde ficar com eles, né? Quando eu não dava as aulas particulares. E aí ficava com eles, dava atenção, botava para dormir e depois ia trabalhar. Entrava à madrugada, trabalhando, escrevendo o relatório dos alunos, porque era o que eu acreditava, né? E de fato é o que eu acredito até hoje. Essa dedicação. Eu só não aceito mais que os professores tinham que ganhar tão pouco. Exatamente. Não aceito mais isso, não aceito. Essa é a minha bandeira também hoje, professora. É a minha bandeira. Não pode, não é justo. É muita competência para uma recompensa financeira que não faz jus. A remuneração tão baixa. Aí, como diz a professora Solange, disse ontem com toda a propriedade, vivemos num mundo capitalista. Então, a gente tem que pagar boleto no final do mês e não tem muito sentido a gente viver a vida pagando boleto no final do mês. Né? Exatamente. Torcendo para ter dinheiro para pagar os boletos. Então, se você faz uma prestação a mais de uma máquina de lavar que pifou e você resolve comprar uma nova porque a sua está muito velha, isso vai comprometer a sua vida. Gente, não dá para comprar mais um eletrodoméstico porque isso compromete, a gente tem que ficar fazendo conta na ponta do lápis. A gente que tem uma experiência, muita experiência já faz faculdade, faz pedagogia, e na hora de ter a sua recompensa, você fala assim, nossa, estou feliz, estou muito feliz, sabe? É muito gratificante fazer o meu trabalho. Isso não acontece, então é frustrante. E, pessoal, eu estou tentando trazer para vocês aqui nessa semana exemplos de professores de áreas diferentes, com histórias diferentes, mas vocês veem que converge sempre para a história de trabalhava muito, me dedicava demais, mas ganhava pouco, e a aula particular fez bastante diferença na vida delas, né? Olha que interessante, pessoal. Muita diferença, muita. Deixa eu continuar a trajetóriazinha, então, que aí eu vou voltando, fui então para Porto Alegre, me surgiu essa oportunidade, né? Ir para trabalhar nessa escola, mas enfim, eu continuava tendo que lutar para pagar os boletos no final do mês. Até que eu trabalhei em 3 colégios. Quando eu me vi, gente, trabalhando em 3 escolas, não tendo tempo de respirar Porto Alegre, que era tudo que eu queria, eu parei tudo e disse, não posso continuar assim, né? Eu prefiro diminuo uma escola, cai o rendimento, mas eu vou conseguir respirar um pouco mais. Aí eu me danei, cheque especial. Nossa. Especial para conseguir curtir Porto Alegre. Mas aí, finalzinho de 2017, veio então a aposentadoria. E aí, não sei se eu já falei aqui, né, que eu conto tanto essa história, mas eu montei aquela equipe, lembra do Conexão 4? Eu montei a equipe do Conexão 4, 4 professores, onde nós ofereceríamos aulas particulares
nós tínhamos de todas as áreas, as principais, né? Matemática, língua portuguesa, história e alfabetização comigo, porque a minha base é na alfabetização, né? Quando eu também não dava aula de filosofia e sociologia. Gente, o projeto era lindo, a propaganda era linda, eu investi um dinheiro nessa propaganda, tudo lindo, maravilhoso, mas não tinha metas. Os alunos não vinham, né, professor? Eu me lembro dessa história. Eu já apareci, nessa história eu já estava presente, assim, eu já acompanhava, né? Foi quando eu conheci, então, esse carequinha aí, esse professor Alexandre, fazendo uma propaganda no Facebook, né? Era no Facebook. Desse 4K2, esse projeto de ganhar R$ 4.000 dando 2 horas de aula particular. Falei, eu quero conhecer esse homem. Aí eu entrei nesse projeto, conheci o professor, mas era o início ainda, né, professor? Ainda estava ali engatinhando. Nós formamos uma turma linda, professor, né? Uma turma engajada, uma turma que estava dando força para todo mundo o tempo todo. E aí, quando eu comecei o projeto com o professor Alexandre, antes de terminar todas as aulas, eu já tinha duplicado o número de alunos. Isso foi incrível, né, professor? Até arrepiado aqui, ó. Nossa, até arrepiado. Eu me lembro da professora me contando pelo WhatsApp, a gente trocava muita mensagem. Professor, olha, eu apliquei as técnicas, algumas técnicas, porque ainda estava, o projeto ainda estava acontecendo, as aulas estavam acontecendo. Em uma semana eu dupliquei. Eu falei, como, professora? Eu dupliquei, eu falei, nossa, é muito poderoso, né? Muito bacana, né? Muita felicidade para a gente, né? Muito bom, muito bom. Isso. E aí, duplicando esse número de alunos, eu fiz assim, caramba! E aí, só que é o seguinte, a minha equipe, os outros 3 professores, não queriam conhecer o projeto. E eu dizia, gente, olha, a minha carteira duplicou. Não, Carla, não tenho tempo, estou fazendo mestrado, estou trabalhando em tantas escolas, estou isso, estou aquilo. Aí eu disse, bom, então, ok, é a escolha de cada um, mas eu, Carla, vou continuar com o professor. E aí o meu caderno está aqui, ó, fica aqui do meu lado, sempre com tudo anotado de todas as aulas que nós fizemos. E de vez em quando eu vou lá e consulto, né? De vez em quando eu vou e consulto o que é que eu não estou fazendo certo aqui, o que é que eu preciso melhorar. E eu vou consultando o caderno das anotações. Então, ao duplicar esse número de alunos, é claro que deu um up, né? Deu mais vontade de continuar, de fato, com as aulas particulares. Porque aí dava mesmo, porque eu estava aposentada. Então, eu tinha o rendimento da aposentadoria, tinha o rendimento... tem um detalhe também. Eu comprei meu apartamentinho em Porto Alegre. Opa, olha isso. Ali, ó, Porto Alegre foi demais. Muito bom. E aí eu tinha o rendimento do aluguel do apartamento, então tinha o aluguel daquele apartamento, mais a aposentadoria. Então, as aulas particulares, eu podia empreender. Ia ser o meu negócio de fato, com nome. E aí, as aulas de mentoria com o professor Alexandre, com muito incentivo, não deixava eu parar de pensar. Lembra, professor? Às vezes eu estava lá cozinhando, cortando uma cebola, ia tendo uns insights e gravava áudio para ele. A gente troca muitos áudios até hoje, mas na época era intenso mesmo, porque... Hoje diminuiu, porque você está com mais turmas, né? Mas a gente fala, era intenso porque era a professora Carla muito aplicada, né? Sempre muito aplicada. Eu falo que a professora Carla, para vocês que assistiram a professora Esther ontem, elas têm perfis parecidos, assim, estudiosas, aplicadas. A professora, é impressionante, eu falo, professora, desde que a gente se conheceu, eu estava pensando aqui, de repente, implementar, aí eu falava, eu vou fazer também. Então ela vai sempre junto, e é muito bom porque é mais uma pessoa fazendo junto com você, e aprendendo, né? E eu me lembro que existem conceitos no projeto que precisam de um tempo de maturação, para que a gente consiga interiorizar. E a professora, enquanto estava lá fazendo o almoço dela, e eu fazendo o meu almoço também, porque aqui em casa sou eu que cozinho, a gente ficava trocando áudios, né? Conversando sobre
sobre o projeto, sobre o momento que ela estava vivendo. E isso fez com que ela rapidamente se aprimorasse. Então, ela absorveu mais rapidamente porque pensava nisso. Né? O empreendedor é assim. Quanto mais ele pensa no seu empreendimento, mais resultado ele vai ter, mais rápido o resultado vai vir. Né? Porque se a gente está empreendendo, não pensar no nosso negócio, quem é que vai pensar por nós? Ninguém, né? E a professora Carla fez com maestria isso, muito legal. E aí, Alexandre, foi muito legal mesmo. Tem uma coisa que é o que eu vou falar daqui a pouco, né? Que é o meu novo empreendimento, que é o campo energético, né? Que é o que eu acredito. Então, se você está pensando em comprar um carro, você vai querer só olhar carro, né? Propaganda de carro, concessionária, o que for. Se você quer comprar um apartamento, se você quer comprar uma roupa, enfim, você vai ficar com foco naquilo. A mesma coisa é o empreendimento. Então, o empreendimento, você tem um empreendimento, você tem que botar a tua energia naquilo para o universo ler e te devolver. Exato. E isso é fato. Isso, para mim, na minha vida, é fato. Eu tenho hoje 56 anos de idade e a minha trajetória de vida sempre foi assim. O que eu quis, eu consegui. Porque é muito focada, professora. Você é focada. Né? Você tem foco nas coisas. Eu tenho um perfil parecido. A gente foca no que a gente quer. Quando você tem foco, e os 3D que a professora Esther colocou ontem, né? Eu não vou ser, será que eu vou lembrar? Dedicação, determinação e disciplina. Perfeito, né? Perfeito. É um pacotinho que dá certo, né? Super resultado. Mas aí, nessa trajetória aí, de repente eu falo, professor, eu não quero mais ser professora de aula particular. Aí o último fio da careca dele desapareceu. Gente, eu enlouqueci. Eu fiz de tudo para mudar, para mudar a cabeça da professora. Eu falei, não, professora, não. Olha só, é um momento, vamos relaxar, vamos aplicar. Você já duplicou o número de alunos, professora. Está dando certo, professora. Aí ela, assim, sempre muito educada, como vocês estão vendo, né, para não me dar um fora, ela falava assim, tá bom, professora, eu vou pensar. Aí eu comigo assim, vai pensar nada, ela vai fazer o que eu estou falando para não fazer. Professora, vai começar do zero, professora. Mas eu não consegui convencê-la, gente. Ela seguiu em frente. Porque lembra que eu tinha falado que eu queria ser terapeuta lá de muito tempo? E estava em mim aquilo ainda. E foi despertado quando eu comecei a fazer a participar de grupos de constelação familiar. E aquilo foi fazendo tanto sentido na minha vida, e aí apareceu o curso para eu fazer, podendo pagar em infinitas vezes, né? E aí aquilo bateu muito forte aqui no meu chakra cardíaco, que agora a minha linguagem é essa, né? O chakra cardíaco, o chakra coronário. Então bateu muito forte. E aí eu disse assim, eu vou fazer o curso para me autoconhecer. E não vou ser terapeuta, porque eu sou professora. Né? Eu sou professora. As crenças me limitam. Né? Eu acho que você começou o curso ainda durante as aulas de mentoria, não foi? Acho que estava terminando as aulas, alguma coisa assim, você fazendo o curso. Não estava terminando, não. Estava fazendo... Não, o curso estava acontecendo contigo e eu, em seguida, comecei o curso de consteladora. E aí, fazia todas as anotações com aulas particulares. Então, estava focado em aulas particulares, mas, ao mesmo tempo, fazendo o curso lá para ver o que bateria nos seus chakras aí, né? Porque eu acreditava que aquele curso era para eu me autoconhecer. E não ia passar disso, né? Porque também estava entusiasmadíssima com as tuas aulas de mentoria, né? E sabendo e entendendo, porque era a minha linguagem a vida toda. Mas aí eu peguei e levei, comentei sobre o seu curso lá no meu curso de consteladores. Eu comentei. E aí o professor olhou para mim do curso e disse, pega tudo isso que ele está te ensinando e aplica nas terapias. Aí me acendeu uma luz, né? Eu falei, pronto, é isso então. Aí, aquela hora, o chakra cardíaco bateu. E aí foi quando eu te dei a notícia. Professor, não serei mais professora.
Olha, gente, ó, perdi mais cabelo, já não tenho muito. Olha, essa parte aqui foi a professora Carla que provocou, de eu ter perdido, ó. Mas aí eu comecei, então, né, com os atendimentos. Antes de eu terminar o curso, eu já estava atendendo gratuitamente, que era para eu pegar o manejo, ver mesmo se eu me encaixava, e eu estava, assim, completamente envolvida com a constelação familiar, lendo livros relacionados, fora esse do Bert Helling, mais os em PDF, e aplicando tudo que eu aprendi com as suas mentorias, né? Tudo que eu aprendi aplicando, organizando. Como é que era a minha vida antes do projeto? Isso que eu queria saber. Como eu não tinha metas, eu tinha objetivos, mas eu não tinha metas para chegar no objetivo. Eu me perdia. Eu tinha um foco, mas eu encontrava as pedras no caminho e eu me perdia, e aí voltava, e aí me perdia e voltava. E aí eu percebi, através das tuas mentorias, que para chegar no objetivo você tem que ter as metas, né? E que através dessas metas eu vou conseguir chegar no objetivo. E assim eu comecei a fazer. E, professor, eu já te disse uma vez, vou falar sempre, inclusive na minha vida doméstica, né? Eu me lembro da história. Eu comentei isso ontem, inclusive, que a professora Carla ela falava assim, professor, esse pilar aqui que a gente está estudando, da administração, ele vai ser muito útil na minha vida pessoal. Isso lavando louça e fazendo comida. Eu só escutava a loucinha assim no fundo, ela falando, né? Isso vai fazer diferença na minha vida, porque eu vou me planejar melhor. Então, eu vou aplicar. Não tem problema eu aplicar o 4K2 do projeto, uma parte do projeto na minha vida particular? Eu falei, claro que não. Porque o projeto 4K2, eu falei isso ontem, ele é um projeto de gestão. É gestão de negócios. Só que eu peguei toda a experiência que eu tinha enquanto gestor, eu fui empresário durante 15 anos no ramo de tecnologia, e apliquei junto a minha experiência, eu conciliei a minha experiência de 34 anos dando aulas particulares com 15 anos enquanto empresário. Então, eu tracei o projeto para aulas particulares, então a linguagem é toda voltada para aulas particulares, mas se eu resolvesse trocar meu público-alvo mudasse, né? Sei lá, empreendedores ou empresários no ramo de tecnologia, onde eu tive experiência também, era uma adaptação. Então, a grande vantagem do Projeto 4K2 é isso, ele é adaptável a qualquer atividade, porque ele é um projeto de gestão. E é isso que a professora vai contar aqui, como é que ela aplicou em outra atividade de terapia. Sim. Então, nem eu me imaginava mentorando uma aluna, uma terapeuta, que era professora particular, assim, que era professora, tinha o projeto todo voltado para aulas particulares e resolveu embarcar no ramo da terapia, sabe? É isso que me deixa muito feliz, de ver que funciona em qualquer atividade, né? Muito legal, muito legal. Mas conta, mais, professora, assim, vai. Eu digo mais, ó, professor, quando eu estava em sala de aula e quando eu estava com o ensino médio, né? Especialmente o terceiro ano, que está ali buscando vestibular, entrar na faculdade, ter uma profissão, eu dizia assim para eles, eu dizia assim, gente, eu vou falar o que o meu pai dizia, né? Me arrepiou aqui agora toda. O velho Gouveia dizia o seguinte, meus filhos, você quer ser um advogado? Seja um bom advogado. Você quer ser um pipoqueiro? Seja um bom pipoqueiro. Mas faça muito bem aquilo que você escolheu para a sua vida, né? Eu acho isso maravilhoso. Perfeito, então, perfeito. Não é perfeito? Então, assim, aí às vezes eu vi uns professores assim, descomprometidos demais. Eu pensava, gente, vai vender maçã de amor, mas não sai da sala de aula, né? Vai fazer o que você gosta. Foi mais ou menos o que vocês também conversaram ontem com a professora Esther, né? Vai vender maçã, vai vender calcinha lá não sei aonde, que você vai ganhar mais dinheiro e não vai estar comprometendo a educação de tantos jovens, né? Então, como eu acredito nisso, esse meu velho pai me deixou essa coisa muito marcada em mim, eu sempre quis fazer muito bem feito tudo que eu peguei para fazer. Então, eu fui educadora, né? Eu sou ainda educadora. É professora até hoje. O seu trabalho é muito voltado assim, você dá aulas o tempo todo sobre constelação, né? As suas lives estão voltadas para a constelação, né? Assim, de uma forma muito didática, professora. Eu assisto às lives da professora
Carla, é tudo muito didático. Por isso que eu continuo chamando de professora Carla, porque ela é a Carla terapeuta hoje, mas é professora, né? Mas conta para o pessoal saber, a gente tá aqui, eu já estou falando da sua vida, mas as pessoas de repente não estão entendendo que terapeuta é essa. Explica, professora. Tá, então eu vou explicar. A vida, então assim, ao ingressar no mundo da terapia, eu também tinha falado sobre a minha vida doméstica. A minha vida doméstica, ela começou a ter metas, né? Começou a ter metas e começando a ter metas, eu consegui ter mais coragem do que eu já tenho, né? Tanto que aí eu mudei, voltei para Brasília, porque eu tenho metas, né? E voltei. E aí o trabalho com atividade, vou falar assim, né? Porque trabalho, a etimologia da palavra trabalho, ela vem de escravização, ela vem de acorrentamento. E aí, que a origem da palavra é trabalho lá em grego. Então eu não gosto de usar a palavra trabalho, eu prefiro usar a palavra atividade. A atividade que eu exerço hoje é com terapia e com amor profundo pela terapia também. E como eu tenho essa base como educadora, eu consigo ouvir bem os meus clientes, eu consigo devolver para ele, ajudá-los a encontrar um caminho que eles estão em busca, né? Então, a minha atividade como terapeuta, hoje eu sou terapeuta sistêmica familiar, que está dentro da constelação sistêmica familiar, trazida pelo alemão Bert Hellinger. É claro que é mais do que isso, mas eu falo só isso, que é para só dar uma pincelada. Então, é uma atividade só que é diferente das aulas particulares, porque quando eu tenho um aluno, um estudante, eu prefiro falar estudante do que aluno, quando eu tenho um estudante, ele vai precisar de mim por ali no mínimo uns 3 meses, no mínimo, né? Se não, um ano inteiro. Eu já tive estudante que ficou comigo um ano inteiro, né? A terapia não. E a terapia de constelação familiar, ela é uma terapia breve. Então, normalmente é uma sessão. Quando eu te conheci, eu fazia em 3 sessões, né? Agora eu entendo que uma sessão, que às vezes dura 1h30, às vezes 2 horas, ela consegue trazer um alívio melhor para a pessoa. A pessoa sai da sessão muito mais aliviada do que quando ela entrou. Então, a captação desses clientes, ela tem que ser muito maior, né? Tem que ser mais intensa, você tem que intensificar a captação. Diferente das aulas particulares, que você intensifica no início, mas à medida que você colhe frutos, você às vezes tem até que pisar no freio, porque se você pisar no acelerador, você não consegue mais atender os alunos, você não vai dar conta, né? E com a terapia é diferente, ou mesmo independente se é de constelação familiar, se é de terapia breve. Eu tenho vários amigos que são psicólogos, né, que demoraram para fazer a sua carteira, porque você não vai entregar a sua vida para uma pessoa, abrir a sua vida para uma pessoa que você nunca ouviu falar. Então eu tinha toda uma trajetória dentro da educação. As pessoas ouviam Carla Altuori e sabiam que relacionava com educação. Agora as pessoas vão ter que ouvir Carla Altuori e associar com terapia. Então, no outro perfil, assim, falando um pouquinho de redes sociais, a professora a partir do zero, gente, assim, e ela está falando uma coisa que tem total sentido. Um aluno que quer uma aula, ele não precisa se abrir tanto. Ele vai pedir uma aula. Professora Carla, pode me dar uma aula de português? E a professora Carla vai dar aquela aula de português, de gramática, ele vai ficar na dele, ele não vai ter que se abrir para ela, porque a terapia é isso, né? Eu fiz 2 anos de terapia, eu demorei muito para escolher o terapeuta também, porque e normalmente você vai por uma indicação. Então, o trabalho da professora Carla, eu até avisei isso na época, falei, professora, o resultado vai demorar mais a vir, aulas particulares é mais rápido, porque você vai ter que construir uma carteira de clientes que confiem em você. E como a professora estava começando, né, se formou e etc., ela tinha que ir em busca, pelos meios próprios, mas com uma divulgação que o online permitiria mais velocidade, porque ela conseguiria atingir pessoas, né, com o trabalho dela do Brasil inteiro. Aí as pessoas podem perguntar assim, mas espera aí, terapia online? Mas não teria que ser terapia presencial, professora Carla? Como é que foi a sua experiência no ano passado com relação a isso? Então tá, então eu vou pegar um gancho da tua fala
Aham. E dizer assim, porque, bom, quando a gente tem uma pessoa, um professor, que é o nosso mentor e que a gente acredita, então o que ele faz eu copio. O que ele faz eu copio. E aí entrou a pandemia, que eu já te falei, eu já perdi pessoas próximas, né, com o Covid, Eu também. mas também, né, Alexandre? Mas a gente não pode olhar para a morte, a gente tem que olhar para a vida sempre, né? Então, eu vi o professor Alexandre oferecendo lives com café com Café com bizus. Jesus. E nesse momento eu estava lendo esse livro aqui. E eu li, eu falava, gente, mas eu tenho que compartilhar isso aqui com as pessoas. Falei, gente, eu vou fazer live também. Aí eu conversei com ele me ajudou a encontrar um nome, ele falou, por que tal Café com Terapia? Eu falei, pronto, fechou, Café com Terapia. É Foi quando lindo, né? Café com terapia é lindo, porque é de manhã e você está tomando o seu cafezinho, né? Que eu já bebi o meu Então, aqui, ó. E falando de terapia, né? Muito bacana, muito bacana. sim, falando de terapia, exatamente. E aí, o online aconteceu, eu sempre com essa coragem, eu tenho uma coragem muito forte, né? Eu sou muito corajosa. E aí eu faço os atendimentos porque a constelação familiar, depois se alguém quiser conversar comigo no privado, vai lá e a gente conversa mais sobre constelação. Ela é feita inicialmente, antes da pandemia, ela é feita toda em grupo, né? Cada pessoa representa um membro da família. Só que antes de terminar o meu curso de constelador, a pandemia não tinha chegado, eu estava com a intuição de que não, eu não quero trabalhar em grupo, eu quero trabalhar individual e com bonecos. E aí eu comecei a construir os meus bonecos. E comecei aí, ó, a experiência de professora me ajudou muito. Gente, Né? vocês têm noção do que está acontecendo? A professora Carla já revelou a idade dela, 56 anos. Ela começou com a constelação em 2019, com 54 anos. Não, E olha, 55. já tinha feito 55, né? 56 em 2020, 55 anos, ela deu essa virada. E preste, o que isso tem a ver com aula particular? Tem, porque tem a experiência de professora, de contato com o aluno, mas num mundo completamente diferente. Então, é o que eu reforço, por que não tentar em 55 anos? Eu dei a virada com 46 anos, gente. Então não tem idade, não existe idade, né? Muito, muito bacana. Mas desculpa, professora, você estava explicando sobre a constelação, sobre os bonequinhos, etc. Olha que legal, olha que legal. Eu fiz, eu tenho acho que uns 20 bonequinhos desse aqui. Cada bonequinho desse na constelação vai representar um membro da família para a terapia acontecer. Eu tudo na intuição. E eu fazendo esses bonequinhos eu lembro, professor, que eu pintava os bonequinhos, eu colava, porque é tudo solto, né? É puxador de gaveta, é pezinho de mesa, eu montei. E eu ficava lembrando das aulas de mentoria. O que é que eu vou fazer para me apresentar enquanto terapeuta? Como é que eu vou captar os meus clientes? Como é que eu vou precificar? Né? Quanto vai custar a minha sessão de terapia? Como é que eu vou fidelizar os meus clientes, já que eles vêm, têm uma sessão e não sei quando eles vão voltar, né? Porque eles vão ter que ter um outro problema para tratar, não é isso, professora? Já eu tenho clientes que já voltam. Mas voltam. E depende muito porque a constelação ela é uma coisa tão completa, tão complexa, que a pessoa, para procurar outra sessão, vai demorar, porque o campo morfogenético ele fica agindo por muito tempo. E aí, no inconsciente da pessoa, ela vai sendo se resolvendo, né? Então, olha, professora, se me permite, só para vocês terem uma noção, gente, de como é importante você trabalhar os pilares de um projeto de uma forma cirúrgica. Eu gosto muito da palavra cirúrgica. A professora Irene está aqui, vai vibrar com cirúrgica, né? Por que eu digo isso? Eu me constelei com a professora Carla, né? E eu trabalhei com ela uma questão do meu pai. Eu perdi meu pai muito cedo. Existiam algumas questões que me incomodavam,
E eu falei com ela, professora, tem sentido? Ela falou, total sentido, você tem que constelar para a gente poder ver como é que tá, como é que o campo, né, fala sobre os seus antepassados, etc. E, pessoal, foi maravilhoso, assim, porque ela é muito didática, né? É professora, então é muito didática. E, realmente, eu fiquei um tempo depois refletindo sobre tudo que foi dito. Nossa, super esclarecedor, assim, bem legal. Eu estava na época que ela fazia 3 sessões muito bacanas. Fazia trabalho de meditação para você, antes das sessões, para você estar mais bem à vontade, bem disposto, assim, uma energia bem canalizada. E... Bem, Oi? bem ancorado. Bem a ancorado. meditação ajuda a gente a ficar mais ancorado para poder abrir o campo morfogenético. Mas aí, professora, quando eu pensei no meu pai, né, e na história da perda repentina do meu pai, etc., vendo, né, entendendo o que era constelação, vieram dúvidas com relação ao relacionamento com a minha mãe, relacionamento com meu irmão, relacionamento com os meus filhos, porque uma coisinha vai puxando a outra, que nem aula particular, né, gente? Se um aluno tem dúvida, eu dou aulas de matemática e física, se um aluno tem dúvida vamos lá, na cinemática, se ele tem dúvida em movimento uniformemente variado, provavelmente ele vai ter dúvida em movimento uniforme, ele vai ter dúvida em gráfico, ele vai ter dúvida em gráficos dos movimentos, e aí uma coisa puxa a outra, e a constelação é parecida. Então, qualquer negócio, a grande maioria dos negócios, eles permitem que a gente fidelize o nosso cliente, porque o nosso cliente, se a gente mostrar para o nosso cliente que existem outras questões, né, a gente vai despertar pelo menos a curiosidade nesse cliente. Isso faz com que, de repente, isso vai acelerar também, porque às vezes, né, ele pode até não imaginar isso. Não, eu já estou resolvido. Mas será que está resolvido mesmo? Será que todas as questões estão resolvidas? Então, até a constelação que a professora falou, que é uma sessão, também desperta nas pessoas o desejo de retornar. Por quê? Porque uma questão resolvida acaba chamando, não é isso, professora? Abrindo campo para outras questões. Né, aí você vai querer resolver outras questões, porque é muito difícil a gente ter uma questão só. Na nossa vida eu sou muito bem resolvido, eu só tenho problema com meu pai e não tenho mais problema com ninguém. A gente tem problema com, né, vários problemas que a gente acumula ao longo da vida, né? Exato, professor. Eu gosto de usar um exemplo que nós terapeutas costumamos usar, que é o miolo da cebola, né? Todos nós que estamos aqui agora, a gente tem um miolo que a gente não consegue acessar imediatamente, que está no inconsciente, né? Está na memória, na mente inconsciente. Para chegar lá, você precisa, é como uma cebola. Você tira a primeira pétala da cebola, chora, né? A gente chora ali, você que cozinha, chora. Ok, tá, agora tá bacana. Não, mas espera um pouquinho, tem mais outra pétala da cebola, tira outra pétala da cebola, vai chorar também. E vai indo, e aí a gente vai se autoconhecendo. E ao se autoconhecer, a vida vai ficando um pouco mais leve do que ela até então. A gente estava com tanta culpa muitas vezes, né? E a culpa, ela adoece. E a terapia com constelação familiar ou qualquer outra terapia, mas é claro que eu vou defender a constelação, porque a constelação ela é uma terapia breve. É uma sessão que você faz, no seu caso foram 3, mas 3 dentro de um mesmo tema, né? Em que você conseguiu, com uma questão, você conseguiu acessar também seu relacionamento com os filhos, com a mãe, e por aí vai. E ao longo do tempo, o campo morfogenético está trabalhando. A memória, o campo morfogenético é o quê? É a memória dos ancestrais que ficam num campo. Né? O inglês biólogo Rupert Sheldrake, ele trouxe isso com muita propriedade, uma explicação maravilhosa sobre o campo morfogenético. Então, voltando, né, no que a gente estava falando... Isso, professora, só para fazer a conexão, isso que a professora está falando com aulas particulares é igual, gente. O nosso aluno, ele precisa ser amparado tanto tecnicamente, que eu digo, com entrega de conteúdo, quanto também quando a gente fala de bem-estar, né? A aula particular, professora, a professora Carla vai falar com muito mais propriedade, até porque já conhece
a terapia mais profundamente, mas a aula particular, você tem uma dose de terapia também ali, né, professora? Porque se o aluno não está, se ele brigou com o pai, se ele brigou com a mãe, se ele está se sentindo incapaz de aprender, se a gente não trabalha primeiro a parte emocional dele, o equilíbrio emocional dele, ele não vai aprender. Então a gente também tem que tratar essas questões. Por isso que eu sou apaixonado por aula particular, porque você tem a oportunidade de fazer atendimentos individualizados e resolver questões, às vezes, que fogem ao lado técnico, mas que se você não cuida, você não consegue resolver tecnicamente, você não consegue fazer o aluno aprender, né, professora? Professor, eu tô incrível, né? Como as coisas se conectam. O tema da live de hoje, é Eu Te Vejo. Da live do Café com Terapia, né? A live do Café com Terapia de hoje às 10h30. Educação Sistêmica, Eu Te Vejo, que é baseado nisso, né? Nós, enquanto professores particular, a gente está com um estudante só. A gente consegue tratar dele, acolher ele muito mais do que com uma turma com 30, 35 alunos, né? Então, isso que você disse, né? Essa possibilidade que a gente tem com aulas particulares de poder olhar nos olhos daquele estudante naquele dia e até antes de começar a aula, você mesmo, a gente conversou muito sobre isso nas suas aulas de mentoria, como é que você está hoje? Estou sentindo que você, né? E esse estudante consegue se abrir contigo daqui a pouco, né? Ah, hoje na minha escola foi isso, foi aquilo, eu levei um chamadão e aí eu não estou muito bem, e aí você encontra técnicas, manejo de conseguir trazer a autoestima dele de novo, né, professor? Ontem, professora, deixa eu aproveitar essa oportunidade, só para trazer exemplos, a gente sempre dá exemplos para os professores que estão aqui assistindo. Ontem eu dei uma aula particular para um aluno que vai fazer INSPER. Inclusive está fazendo agora INSPER, que é uma faculdade de São Paulo. Ele está fazendo online. E eu iniciei a aula, eu já conheço, né, o Eduardo, ele estava com um semblante muito tenso. E eu ia dar uma aula de revisão para ele. E eu já venho acompanhando ele há uns 4 meses para as provas de vestibular. Ele foi, olha que interessante, ele estudava na Britânica, estudou na Britânica e se formou, né, inglês, a língua inglesa, ele aprendia tudo em inglês, as aulas eram todas em inglês. Eu tive que começar, e ele queria fazer uma prova para ir para fora, estudar fora. A pandemia veio, ele resolveu prestar vestibular para aqui, para o Brasil. E ele está tentando faculdade de São Paulo, porque ele quer se mudar para São Paulo. Ele mora no Rio e quer se mudar para São Paulo. E ele já estava preparado. E eu propositalmente marquei essa aula ontem, insisti para que acontecesse essa aula de revisão. Eu coloquei como revisão, mas eu queria ver como é que ele estava emocionalmente. E ele estava tenso. Pessoal, eu fiquei 20 minutos conversando com ele. 20 minutos da minha aula de 1h30, eu fiquei conversando com ele. Porque não adiantaria eu começar a falar de revisão se ele estava tenso com a prova. Aí eu explorei, professor. Eu falei assim, Eduardo, como é que vai ser essa prova? Ah, vai ser online. Como é que são as questões? Professor, essa prova é interessante, porque assim, você só passa para a questão seguinte quando você faz a anterior. Ela não permite, essa prova online não permite que você transite pelas questões. Ele estava nervoso. Eu falei, vamos traçar... Olha eu aqui com um projeto na cabeça o tempo todo. Vamos traçar estratégias para que você não fique nervoso? Quanto tempo você tem para cada questão? Ah, no mínimo 2 minutos e no máximo o tempo que eu quiser. Eu tracei estratégias com ele. Eu falei que ele não podia passar de 4 minutos em cada questão, mas se ele fosse rápido numa determinada questão, ele ia ter esses 2 minutos a mais para usar em outra. Gente, ele foi acalmando, porque ele viu que tinha alguém na mesma causa, na causa dele, contribuindo para a causa dele, que era fazer essa prova. Tinha alguém dando solução para ele, né? Você estava dando solução. E quando a gente... Na constelação familiar é a mesma coisa. Quando a gente consegue mostrar para o cliente, ou para a cliente, uma solução para a questão dela, alivia. Ela calma. Calma. Às vezes o cliente ou a cliente começa comigo porque eu faço online pelo WhatsApp, né, pela videochamada ou pelo Zoom, por onde a pessoa quiser. Mas até hoje foi tudo pela videochamada do WhatsApp.
e a pessoa começa com um semblante, às vezes falando muito, falando muito, falando muito, e aí vai Calma, é. acalma, termina a sessão, esse ombro que estava assim intenso, termina a sessão, ela está assim, ó. É o que você fez com ele ontem, né? Exato. Você mostrou para ele uma solução, um caminho, uma luz no final do túnel. Olha, tenta por aí, porque ele não via. O desespero dele era tão grande que deixou Estava ele cego. nervoso. Quando a gente está nervoso, se a gente não se controla, a gente não consegue. Então, assim, é um menino, é um rapaz que tem toda a capacidade de passar com uma baita de uma nota, mas eu tenho certeza que o emocional dele pode prejudicar. Então, o que é melhor, pessoal? Trabalhar mais conteúdo, né, numa revisão, ou trabalhar o psicológico dele para que ele se sinta à vontade para colocar para fora o que ele sabe? É o psicológico. Então, a gente tem que ter... Isso é o poder das aulas particulares, assim, de você ver, ter a oportunidade de ver as pessoas se transformando, né? Os meus alunos, eles entram de uma forma, gente, e saem de outros. Professores também. A professora Carla era uma pessoa antes do projeto. Hoje ela é outra. Vocês veem que ela fala do projeto, fala de objetivos, de metas, de planejamento, de administração do negócio, de fidelização do cliente. Coisa que a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende. Ou a gente tem que aprender com a vida, ou alguém tem que ensinar pra gente. A gente tem que ir em busca disso, né? E é muito bacana essa oportunidade, né, gente? Quando você fala assim que a escola e a faculdade não ensinam, não mesmo. E olha que eu fiz magistério e depois eu fiz licenciatura em filosofia. No meu curso de licenciatura não existe esse manejo, né, esse lidar. Professor, parece que já são 10 horas, né? Isso. Eu queria te pedir uma coisinha, professora. A gente tem que encerrar, gente, porque a professora Carla tem agora o café com terapia dela, lá no perfil dela do Instagram. Eu vou falar tudo com acento, mas é sem acento, tá? libélula.constelação. Tira o acento de tudo, então vai ficar libelula.constelacão. Deve estar aparecendo para vocês aí. Se vocês quiserem passar lá para assistirem, é muito bacana. Eu queria aproveitar a oportunidade, queria explorar um pouquinho a professora Carla, já que ela acabou empreendendo num outro ramo, né? Encostou um pouquinho o projeto das aulas particulares, reformulou o projeto para terapia, hoje é terapeuta. Eu queria que terminasse, se possível, professora, com 5 minutinhos de algum exercício para dar uma tranquilizada na gente, alguma coisa de respiração, de meditação, que fique à vontade assim, para a gente terminar bem, né? Para começar bem o dia. E, pessoal, 8 horas da noite hoje, compromisso comigo, aula número 1 da semana da trajetória 4K2, tá? Lá eu vou ter a oportunidade de mostrar... Não percam, de graça. De graça, gente. Através do YouTube, vai ser através do YouTube. Eu vou liberar o link lá na comunidade do Telegram e vou liberar por e-mail. Não tenho como liberar pelo Instagram. Então, se você não está inscrito ainda, inscreva-se através do link da bio aqui do meu Instagram e você vai receber por e-mail ou, se você também ingressar na comunidade do Telegram, o link lá também. Então, aula hoje, aula número 1 às 8 horas da noite. Então, vale a gente dar uma tranquilizada, principalmente esse professor que vos fala, que está aqui ansioso também, para que a gente consiga ter uma aula assim que gere resultado para vocês, que agregue valor. Aqui a minha missão é agregar valor para os professores brasileiros. Professora, isso. A live é sua. Eu queria antes de começar a meditação, fazer uma meditaçãozinha breve, de uns 5 minutinhos no máximo, né? Só para a gente encerrar. E quando terminar, eu não quero falar mais nada, professor, e deixar as pessoas com a vibração da meditação. Mas então, antes, eu quero dar um recadinho para quem está nos ouvindo. Seja você empreendedor ou empreendedora de aulas particulares ou de Maçã do Amor, vale a pena fazer as mentorias com o professor Alexandre, vale a pena olhar esse projeto 4K2, porque ele se aplica em qualquer coisa, até para você subir num pé de manga e pegar uma manga. E até, inclusive, para a tua própria vida. Então, eu não largo esse professor mais, nunca mais. Vai ser o meu professor eterno, porque eu aprendo muito, porque a vida é assim, né? Você aprende, que um pouquinho você esquece, que um pouquinho tem que aprender de novo. Então, eu indico
a mentoria com esse professor. E aproveitem, que essas primeiras aulas são de graça. Tá bom? Até porque, gente, professora Carla, claro, eu não convidei, eu convoquei para fazer parte da Elite 4K2. A professora Carla também faz parte da Elite 4K2, junto com a professora Solange, junto com o professor Esther. O que é a Elite 4K2? Professora Carla, o que é a Elite 4K2? A Elite 4K2 é um grupo de professores, de educadores, ou não, que é o meu caso, eu sou a única que não sou professora lá, que não atuo, né, mais, com determinação, compromisso com o seu negócio, que quer fazer o melhor do seu negócio. Então, essas pessoas fazem parte do Elite 4K2, porque são pessoas com objetivos, metas claras para botar para valer o que vai fazer, né, professor? Todos que já passaram pelas aulas de mentoria do Projeto 4K2, porque senão não alinha conhecimento, né? A gente alinha o conhecimento com o Projeto 4K2 e segue na Elite, né? Professora, fique à vontade, estou preocupado com o seu tempo agora. Não, vamos lá. Deixa eu só levantar o meu japamala aqui, porque eu gosto que ele fique aqui no chakra cardíaco quando eu faço a meditação. Gente, assim que a professora Carla terminar, eu vou só terminar a live, tá? Ela terminou a meditação a pedido dela, eu vou encerrar a live, tá, pessoal? Porque pra gente ficar com essa vibração e vocês entrarem lá pro libélula.constelação para assistir ao Café com Terapia. Então vamos lá. Relaxa os ombros, relaxa. Puxa o ar pelo nariz, contando até 3. Segura contando até 3. E solta contando até 6. Solta, solta tudo. Solta o barrigão do Buda. Deixa esse barrigão solto, solta. Busca mais uma vez o ar pelo nariz, contando até 3. Segura contando até 3. E solta contando até 6. Agora repita comigo mentalmente ou oralmente, como você se sentir mais confortável. O nome dessa meditação é honrar a vida como ela é, do jeitinho que ela é. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste sonho e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz às frustrações, dou luz aos arrependimentos, dou luz aos não nascidos, dou luz às frustrações, dou luz aos sonhos interrompidos e que hoje, com a minha existência, eu posso fazer um pouquinho melhor. Gratidão, querida mãe, pelo sim em seu ventre que você me deu. Gratidão, querido pai, pelo sim que você deu à minha vida. Com a tua força, querido pai, eu sigo adiante. Com a tua coragem, querida mãe, eu sigo adiante também. Gratidão à existência. Eu digo sim à vida, aqui e agora. Gratidão. Namastê.